Olá a todos! Hoje vamos fazer uma viagem incrível no tempo, a um dos lugares mais avançados e, ao mesmo tempo, misteriosos do mundo antigo. Vamos explorar um palácio que, basicamente, veio virar do avesso tudo o que se pensava saber sobre a história da Europa. Toda a gente já ouviu falar da lenda de um labirinto gigantesco, certo? Com um monstro assustador lá dentro, o Minotauro, preso no centro. É uma daquelas histórias que sobrevivem milénios. Mas e se essa lenda não fosse só uma história? E se o tal labirinto fosse, na verdade, um sítio real, com uma complexidade que é quase difícil de imaginar? Bem, é exatamente aí que vamos mergulhar. Pois é, o mito tem um fundo de verdade. Mas não era um labirinto construído para prender um monstro. Era algo muito, mas muito mais impressionante. Este é o Palácio de Knossos. Pensem num complexo enorme com centenas de salas, corredores que não acabam e escadas que sobem e descendem por vários andares. A estrutura era tão, mas tão confusa que para as pessoas da antiguidade só podia ser uma coisa: o lendário labirinto. E quando digo que era enorme, não estou mesmo a exagerar. O arqueólogo Sir Arthur Evans descobriu que o complexo ocupava cerca de 6 acres. É uma área gigantesca. O Evans dedicou a vida e a fortuna a escavar este lugar. E o que ele encontrou foi o centro de uma civilização que tinha sido esquecida, os Minoicos, um povo superpoderoso que dominava o mar Egeu na Idade do Bronze. E o que ele descobriu foi muito mais do que umas simples ruínas. Encontrou provas de uma engenharia tão avançada que, para a época, parece quase ficção científica. Sim, leram bem. E eu repito, casas de banho com autoclismo há 4.000 anos. Numa altura em que a maior parte do mundo vivia de forma, muito mais simples, os minoicos já tinham um sistema de saneamento que só se tornou comum milhares de anos depois. É incrível. O sistema deles era absolutamente genial. Vejam só isto. Primeiro, capturavam água limpa de nascentes. Depois, transportavam-na por tubos de barro, a terracota, que estavam desenhados para manter a pressão da água. Com isto, alimentavam sanitas e lavatórios. E para terminar, uma rede de canais de pedra levava a água suja e os esgotos para longe. Um nível de higiene impensável para a Idade do Bronze. Mas a genialidade não acabava aqui. Pensem comigo, como é que se ilumina e areja um edifício com vários andares e centenas de salas? A solução deles? Poços de luz. Eram, no fundo, pátios verticais que atravessavam o palácio de cima a baixo. Isto permitia que a luz do sol e o ar fresco chegassem mesmo aos andares mais fundos. Simples, mas brilhante. Ok, já vimos que eram gênios da engenharia, mas e a cultura? Bem, as paredes de Knossos eram muito mais do que paredes. Eram telas que nos contam a história de um povo fascinado pela arte, pela natureza e, acima de tudo, por touros. As paredes estavam cobertas por pinturas cheias de vida, feitas com uma técnica chamada afresco. Basicamente, os artistas pintavam diretamente sobre o gesso ainda molhado. Quando secava, a tinta tornava-se parte da parede. É por isso que, passados milhares de anos, ainda conseguimos ver estas imagens espetaculares. E o fresco mais famoso de todos mostra uma coisa de loucos: o salto sobre o touro. Atenção, isto não era uma tourada, era um ritual acrobático super perigoso. Jovens atletas agarravam os chifres de um touro em plena corrida e usavam um impulso para dar um salto mortal por cima do animal. Imaginem a coragem e a perícia necessárias para fazer isto. Fica claro que o touro era o animal mais importante para os minoicos, mas não era só um símbolo de força bruta. Por um lado, representava o poder da natureza. Por outro, estava ligado à fertilidade e à autoridade dos deuses. A imagem do touro está por todo lado no palácio. O coração de todo este poder era a Sala do Trono. E reparem, é a Sala do Trono mais antiga de toda a Europa. Curiosamente, não era um espaço gigante e imponente. Pelo contrário, era mais pequeno e solene. E a parte mais fascinante, as paredes não tinham guardas, mas sim pinturas de grifos, aquelas criaturas míticas com corpo de leão e cabeça de águia que simbolizavam a proteção divina. Mas claro, o Império não vive só de símbolos e rituais. Vive de riqueza e, sobretudo, de organização. O palácio não era só um sítio para cerimónias, era o motor de uma economia gigante que pagava por toda aquela arte e engenharia. Então, como é que se geria uma coisa destas? A resposta está nos armazéns, que estavam cheios destes potes de barro gigantescos, chamados pitói. Alguns eram mais altos que uma pessoa, com 1,5 metro de altura. Serviam para guardar quantidades enormes de azeite, vinho e cereais. Na prática, Knossos funcionava como um centro de distribuição de alimentos para a ilha inteira.
Ora, para controlar este entra e sai de mercadorias, para gerir toneladas de produtos, era preciso ter registros. E para isso, os minoicos precisaram de uma das invenções mais poderosas da história da humanidade. Eles desenvolveram um sistema de escrita a que hoje chamamos linear A. A milhares de pequenas tábuas de barro, eles registavam tudo. Listas de produtos, nomes, quantidades, e agora vem a parte mais misteriosa. Passados estes anos todos, com toda a nossa tecnologia, o linear A continua por decifrar. É como um código secreto com milhares de anos que ninguém mesmo, conseguiu decifrar. Então, vamos recapitular. Tínhamos uma civilização com engenharia de ponta, uma arte espetacular e uma economia super organizada. Pareciam imparáveis, certo? Então, o que é que correu mal? Por que é que desapareceram? O fim não aconteceu de repente. Foi mais um colapso em câmara lenta, causado por uma série de desastres. Primeiro, um terremoto gigante. Eles reconstruíram. Anos depois, a mega erupção do vulcão de Terra, na ilha que hoje é Santorini, que provocou tsunamis e cobriu Creta de cinzas. A civilização ficou muito enfraquecida, vulnerável a incêndios e invasões. Aos poucos, o palácio foi abandonado, até ser engolido pela terra e pela lenda. Portanto, a grande lição é esta. A descoberta de Knossos reescreveu a história. Antes, pensava-se que a grande civilização europeia tinha começado com os gregos clássicos. Knossos provou que, 1000 anos antes, já existia uma cultura incrivelmente sofisticada no mar Egeu. E isto mudou completamente as regras do jogo. E isto deixa-nos a pensar. Knossos era uma lenda que afinal era verdade. Quantos outros mitos e lendas por esse mundo fora não esconderão civilizações perdidas só à espera que alguém as encontre? Que outros segredos inacreditáveis estarão ainda debaixo dos nossos pés?